Olá para você, ouvinte do SeguroCast. Seguimos com mais um programa especial para a 7ª Semana Nacional de Educação Financeira. E o tema de hoje é o seguinte: 7 coisas que você precisa saber antes de contratar o seu seguro de pessoas. Aqui com a gente, a Ana Flávia Ferraz, presidente da Comissão de Produtos de Risco da FenaPrev. Ana Flávia, obrigado, viu, pela sua participação. Muito obrigada, Arthur. Para a gente começar o nosso bate-papo, a primeira dica é a seguinte: você, ouvinte, que está interessado, por favor, procure uma seguradora autorizada. É isso, né, Ana Flávia? Acho que esse é o começo de tudo, Arthur. Quando a gente fala em proteção, a primeira dica, e pensando em seguro de pessoas, a primeira palavra que vem à mente é proteção. Quando a gente fala em proteção, a primeira dica é ter em mente que a importância da empresa que vai garantir essa proteção que você está buscando, né? Quem é que está por trás dessa cobertura e dessa garantia? As seguradoras autorizadas contam com uma supervisão específica do regulador e elas são obrigadas a manter garantias financeiras, determinado valor de patrimônio para comprovar a sua capacidade de cumprir esses contratos, ou seja, de pagar as indenizações decorrentes dos produtos contratados, das apólices de seguro. Por isso que é tão importante investir em uma empresa autorizada, certificada e fiscalizada. É isso que vai garantir para você que, havendo a necessidade de você acionar o seu seguro, receber a sua indenização ou determinado serviço, você conta com uma garantia para aquele contrato. Então, tenha em mente a importância de estar contratando com uma seguradora autorizada é a primeira dica. E a segunda dica é a seguinte: a importância de avaliar o momento de vida do consumidor. O que ele tem que saber exatamente nessa dica? Arthur, eu costumo falar que o seguro, assim, são muitas, o seguro de pessoas, o seguro de vida, ele traz muitas possibilidades. Então, não necessariamente o seguro que você tem conhecimento do seu amigo, do seu vizinho, do seu colega de trabalho, é exatamente o mais adequado para você. Então, entender as suas necessidades, o seu momento, muitas vezes o momento de carreira, o momento de poupança, se é uma fase que você está mais construindo, trabalhando na construção do seu patrimônio, ou você está numa fase de acumular mais reserva, mais recurso. Então, eu acho que a primeira dica ao procurar o seguro mais adequado para você é primeiro fazer uma autoavaliação, sabe? Eu gosto de falar, seria uma espécie de check-up financeiro, de check-up dessas necessidades que podem ser só suas ou da sua família. Eu acho que é o primeiro passo para você começar a procurar o seguro mais adequado para você. E agora a gente tem feito, né, algumas matérias já sobre a Semana ENEF, e tem uma dica, essa que a gente vai passar agora, que é de certa forma recorrente e até mostra a importância dessa dica, né? Que é a seguinte: conhecer as coberturas oferecidas pelo mercado. Isso é essencial, inclusive até casa, né? Você vê qual é o seu momento de vida ali e também conhecer as coberturas que você pode adquirir. É isso mesmo, Arthur. Geralmente, a gente ainda tem, de certa forma, uma referência ao seguro de vida como, na verdade, algo que remeta à morte, né? Poxa, mas para que eu preciso do seguro de vida? Ah, quando eu morrer, não vou estar mais aqui, enfim. A gente tem esse conceito. Isso não é verdade, né? Na verdade, o seguro de vida é um seguro que ele tem coberturas, benefícios, utilidades para serem consumidas, serem experimentadas em vida. Hoje o mercado ele tem se posicionado muito nesse aspecto para descolar esse conceito apenas da cobertura de morte. Então, você encontra hoje no mercado coberturas específicas de doenças, de incapacidade de trabalhar, de perda de renda, né? De recolocação, serviços de recolocação profissional, ou seja, uma série de coberturas que não remetem e não têm nenhuma relação com a morte em si, mas que podem ser utilizadas e usufruídas em vida pelo segurado. Então, eu acho que isso é bastante importante ter em mente também, quando for pesquisar
as coberturas, tenha em mente que tem uma gama muito grande de coberturas para nós utilizarmos no nosso dia a dia. E o seguro de vida há muito tempo deixou de ser um seguro só para o caso de morte. E pegando um gancho na sua resposta, eu já passo logo para a quarta dica, né, para a quarta informação que o nosso ouvinte precisa ter, que é a seguinte: o mercado ele oferece soluções também para a proteção da família, né, além da proteção do próprio segurado. Exatamente, Arthur. Da mesma forma em que você encontra hoje seguros com coberturas personalizadas para o seu momento de vida, para a sua necessidade, a gente conta também com seguros bem interessantes que estendem essas coberturas para os familiares. De início, eram muito comuns seguros que estendiam a cobertura também para o cônjuge. Muitos seguros empresariais, aquele seguro que o seu empregador mantém, né, para os empregados, estendiam as coberturas também para o cônjuge e alguns, em menor grau, para os filhos. Hoje, o que a gente encontra no mercado é uma gama maior de cobertura, e alguns produtos alcançam até pais, pai, mãe, muitas vezes sogro e sogra, outros dependentes econômicos, que não necessariamente os filhos menores, não é? A gente vê esse movimento do mercado hoje se adaptando e oferecendo cobertura também para diferentes arranjos familiares, né? E não apenas aquele arranjo tradicional de cônjuge, né? Casamento e filhos. Então, eu acho que hoje o mercado conta com essa flexibilidade e com essa adaptação de produtos. Então, é possível, sim, você encontra coberturas para sua família, seja ela uma família nuclear, uma família estendida. Então, é importante que o consumidor tenha atenção com esse aspecto também e procure, não fique restrito àquele modelo tradicional de cobertura só para cônjuge ou filhos, que geralmente é oferecido pelas empresas para os seus empregados. Agora, contratar um capital segurado adequado. Explica para a gente qual seria essa dica. Aqui tem muito a ver com a segunda dica que a gente falou da importância de avaliar o momento de vida do consumidor, Arthur. Eu falei na dica anterior sobre o check-up, uma espécie de check-up financeiro, né? Aqui é super importante para o consumidor avaliar o quanto, no caso, se ele estiver procurando uma cobertura para ele mesmo, tá bom? Vamos dar um exemplo, por exemplo, uma cobertura de perda de renda. Se a gente estiver falando de um autônomo que ficar incapacitado para a atividade dele durante alguns meses, quanto ele precisaria de capital para passar por esse momento durante determinado período? Em geral, a gente tem no seguro uma referência de que, pelo menos, a gente mantém uma reserva mínima de 6 meses, né? De 6 meses da sua renda ou das suas despesas fixas. Essa é uma referência não necessariamente aplicável a todo mundo, por óbvio, cada um tem uma necessidade, diferentes fontes de renda diferentes têm que ser levadas em consideração também. Mas, em média, o que é recomendável é, primeiro, você fazer esse seu check-up, né, financeiro, ter clareza das suas necessidades, para que você procure de uma forma bem mais objetiva e assertiva qual é a necessidade de capital para cada uma das situações, se para você mesmo em vida ou para sua família, para os seus dependentes, num caso de morte. Agora, a nossa sexta dica, claro, não menos importante, é a seguinte: existem benefícios e assistências que são oferecidos nesses contratos? Os seguros de vida, Arthur, eles têm um histórico muito forte de benefícios ou assistências associados, né, nos produtos. Então, não necessariamente, além do seguro, da cobertura, daquela indenização, são produtos que contam com uma gama enorme de serviços de assistência associados. Desde assistência à residência, serviços específicos de saúde, orientação nutricional e muitas vezes até serviços para animais de estimação, envolvendo emergência com os pets, enfim. É uma gama muito grande de assistências. E essa característica, ela é muito presente no seguro de pessoas, no seguro de vida, porque ela ajuda bastante a tangibilizar, né, esse produto. Em geral, a gente tem uma percepção, uma dificuldade
grande de quantificar o valor ou a nossa necessidade de seguro, né? Risco ainda é um tema bastante complicado da gente compreender. Então, esses serviços de assistência que podem ser utilizados, acionados a qualquer tempo, eles ajudam a tangibilizar bastante o valor de um produto de seguro. E o seguro de pessoas tem uma série de assistências associadas e talvez uma das mais importantes e que tem o valor mais percebido pelos consumidores é a assistência funeral. Né? Muitas vezes o serviço de assistência funeral ele está acoplado nas apólices de seguro como um benefício de assistência, tá bom? Pelo qual o cliente não paga nenhum valor adicional, ele já é um benefício intrínseco da apólice. E essa sua resposta é legal porque corrobora o que você falou anteriormente, dessa ideia que não existe mais, né? Que o seguro de vida é muito relacionado à morte, né? Ele traz várias outras coisas, benefícios, assistências, que ajudam e muito, né, em vários momentos o segurado. Verdade, é verdade, Arthur. Agora, a nossa 7ª dica, para a gente fechar o nosso bate-papo com dicas valiosíssimas, é a seguinte: você tem que conhecer as condições gerais do produto, ou seja, riscos cobertos e excluídos, carências e tudo mais. Importantíssimo, né, Ana Flávia? Super importante, Arthur. É nessa dica que reside talvez o maior motivo de não compreensão, de falta de compreensão, ou daquela sensação de não ter o produto adequado, ou de ter uma insegurança a respeito da adequação de um ou de outro produto. Eu acho que aqui o consumidor ele precisa cada vez mais assumir para ele essa responsabilidade, né? Ao simplesmente desconsiderar, né, achar que não é necessário conhecer em detalhes a sua apólice, a sua cobertura, ele está perdendo a oportunidade de confirmar se ele realmente fez uma boa aquisição, se aquele é o melhor produto, a melhor condição para o momento que ele está passando. Então, é uma responsabilidade que o cliente, o segurado, ele não deveria terceirizar para ninguém, né? Eu acho que a primeira pessoa mais interessada em se certificar de que tenha um produto adequado para si é o segurado. E a melhor forma de fazer isso é conferindo as suas condições gerais, conferindo as suas coberturas, o que ele tem ou não tem contratado, né? A gente, só para te dar um exemplo super importante que a gente passa nesse momento, tem a ver com a questão de pandemia, de coberturas de doença. Lá no início da pandemia, muitos clientes se preocuparam, e aí a gente viu um acionamento muito grande das centrais de atendimento, das seguradoras, dos corretores em geral, para se certificarem sobre coberturas para pandemia. Então, é um exemplo muito importante da importância do consumidor conferir exatamente o produto que ele contratou e se é o produto mais adequado. Ana Flávia, muito obrigado pelas suas informações, os seus esclarecimentos. Tenho certeza que os ouvintes têm aqui dicas valiosíssimas. Muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigada, Arthur. É um prazer falar sobre seguro e chamar atenção para o que é realmente importante de uma forma tão descontraída nesse formato de bate-papo que a gente fez aqui. Muito obrigada e boa tarde. Obrigado, Ana Flávia. E você, ouvinte do SeguroCast, procure saber. Nós temos mais conteúdos ainda especiais sobre a Semana ENEF.